Olá, tudo bem? No primeiro episódio dessa nova série Comunicando o Amor, nós conversamos a respeito de algo denominado tanque emocional. Nós inclusive usamos a alegoria do automóvel, lembra? Então, de acordo com o Dr. Gary Chapman, um especialista em comportamentos humanos, ele afirma que cada ser humano possui uma espécie de tanque emocional que precisa ser abastecido de amor. Preferencialmente ainda, ele acrescenta o amor incondicional. A grande questão é como fazer isso na prática. Vamos conversar mais sobre isso? Alguns anos atrás, o Dr. Gary Chapman teve uma ideia brilhante, uma tese que ele desenvolveu que se tornou um livro muito vendido no mundo inteiro, traduzido para dezenas de línguas, intitulado As 5 Linguagens do Amor. Depois esse livro ganhou tanta popularidade que ele foi desdobrado em uma série. As 5 linguagens de amor da criança, as 5 linguagens de amor do adolescente, as 5 linguagens de amor do casal. Enfim, você pode encontrar esse material nas melhores livrarias e também nos sebos por aí. Mas o que eu queria conversar com você hoje, especificamente, é sobre a primeira linguagem do amor, que ele chama de a linguagem do toque, ou o toque físico. Na realidade, nas suas pesquisas, ele percebeu que cada ser humano possui uma linguagem de amor principal e específica, com a qual ele percebe o amor, com a qual ele comunica o amor. Isso não significa que a gente não utilize as outras 4. Mas a gente sempre vai ter, de acordo com o Dr. Chapman, uma linguagem principal. Falando sobre o toque, essa é uma linguagem que todos nós em algum momento vamos utilizar. Aliás, o toque físico é a primeira linguagem do amor que todo ser humano conhece. Por quê? Porque quando nós nascemos, e até ali a fase da primeira infância, o começo do desenvolvimento do bebê, é através do toque que ele vai conhecer o mundo ao seu redor. É através do toque que ele é alimentado. É através do toque que ele tem as suas principais necessidades supridas. Ele é acariciado, ele é amamentado, ele é trocado, ele é banhado. Tudo isso envolve essencialmente o toque. Por isso que ele é fundamental, por isso que ele é tão importante para nós. E é por isso que todos nós utilizamos essa linguagem em maior ou menor intensidade. E aqui vem um ponto que eu gostaria de destacar com você, que é justamente o fato de que o toque físico ele vai depender de alguns fatores para que essa linguagem seja devidamente utilizada. E o primeiro fator que precisa ser considerado diz respeito ao grau de intimidade. Existem inúmeros relatos de pessoas que não se sentem confortáveis em receber um abraço de uma pessoa desconhecida, ainda que seja num momento de confraternização, numa festa natalina, num encontro de família, mas quando duas pessoas ainda não se conhecem, nem sempre elas ficam à vontade para se abraçar, ainda que todos estejam ali se abraçando, né? Então, dependendo do grau de intimidade, vai ser determinante para que a gente consiga utilizar essa linguagem de maneira mais confortável. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu convivo com a outra pessoa, mais confortável eu me sinto para comunicar amor através do toque físico. Um outro ponto que a gente precisa considerar é a ocasião. Existem pessoas que utilizam bastante a linguagem do toque físico, mas não se sentem à vontade para fazer isso em público. É por isso que você vê, por exemplo, casais que dificilmente se beijam em público, dificilmente se abraçam em público,
dificilmente trocam carinhos em público, porque não se sentem confortáveis para isso. E de repente não é os dois, de repente é um deles, e o outro, entendendo isso, respeita. E reservam então o toque físico para os momentos de intimidade, quando eles estão em um ambiente que eles possam se sentir mais à vontade, com mais privacidade. É por isso que é muito importante que a gente tenha sensibilidade para conhecer o outro, porque a comunicação eficaz do amor é quando eu consigo transmitir para o outro de uma maneira que ele entenda e que faça bem para ele. E o terceiro ponto que a gente precisa considerar é a personalidade do indivíduo. Cada um de nós possui características muito peculiares. Por exemplo, existem aquelas pessoas que eu costumo chamar popularmente de chicletão, não tem? Aquela pessoa que parece que gosta de ficar tocando o tempo inteiro, parece que ela fala mais com as mãos do que com a boca, né? Então, tem pessoas que são assim, aparentemente mais carentes, que precisam do toque, que precisam estar recebendo essa linguagem de amor. Ao passo que existem outras pessoas que eu chamo de cactos, né? É aquela que já prefere ser assim para manter o seu espaço, né? Porque ela não se sente tão confortável com essa linguagem de amor. E aí a grande questão é que muitos casais acabam se conhecendo, se apaixonando e aí, obviamente, formando esse casal, se casando literalmente, com essas diferenças bem radicais de personalidade. Um é chiclete, o outro é cactus. E agora, como fazer? Simples, buscar o ponto de equilíbrio. O cactus ele vai ceder um pouquinho mais e vai se treinar para perceber que o toque físico não é tão ruim assim, ao passo que o outro, que é chicletão, vai procurar se controlar para não ser tão grudentinho também e respeitar o espaço do outro. Então, amar é tão bonito, é tão especial, porque é esse jogo de convivência. E isso não se aplica apenas a um casal casado, isso se aplica a todas as esferas do relacionamento. Numa empresa, por exemplo, as coisas funcionam melhor quando a gente conhece a equipe, quando a gente conhece as pessoas com as quais a gente convive e a gente respeita o jeito de cada um de ser. Isso também é válido para a comunidade religiosa, isso é válido para todos os ambientes e para todas as relações humanas. Para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, então, eu queria deixar para você 3 coisas bem importantes. Primeiro, procure conhecer se você possui essa linguagem, a linguagem do toque físico, como a sua linguagem principal. Então, se conheça. Segunda coisa, identifique o grau de toque físico que lhe agrada e o grau de toque físico que lhe incomoda. E preserve as suas emoções. E, finalmente, procure identificar a mesma coisa, esse grau de conforto ao comunicar o amor através do toque físico das pessoas com as quais você conhece. Fazendo isso, sem dúvida alguma, você vai ter relacionamentos muito mais equilibrados e muito mais emocionalmente saudáveis. Foi um prazer conversar com você e no próximo vídeo, então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito das palavras de afirmação. Como nós podemos comunicar amor através das nossas palavras. Posso orar com você? Querido Deus, muito obrigado pelo dom do amor e por podermos comunicar esse amor através do toque, através do carinho, através do tato. Essa linguagem tão especial que o Senhor nos concedeu. Nos ajude a nos conhecer nas nossas relações humanas, para que a gente possa respeitar os limites de cada um e essa comunicação de amor possa ser eficaz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo foi interessante para você, foi relevante para você,
Não deixe de deixar aí o seu like, de compartilhar para abençoar mais pessoas, mas eu gostaria muito de que você interagisse comigo, deixando também o seu comentário. Um abraço e a gente se vê.